Olá, meus queridos! Hoje é sabadão. Sabadão é dia de fofoquinha, dia 29/10/2022. Lembrando para os navegantes que nem precisa lembrar que amanhã é dia de votar. Eleições é amanhã. Eita, nós! Eu não sei se vocês lembram, mas também não sou tão idoso assim, pô. Mas eu lembro, na minha infância, que eleição era período de festa. Todas as eleições a gente festejava. Era quando a gente ganhava camiseta. Naquela época podia, né? Era quando a gente ganhava régua, ganhava boné, e ganhava doce, e ganhava lanche. Nossa, era um período de festa para nós, criança, né? Para a criançada era um período, era o Halloween da política. Por quê? Porque atrás dos docinhos estavam as bruxas, né? Se a gente pode assim dizer. E a gente não sabia, achava que era tudo lindo, coisa linda, maravilha, tudo maravilhoso. Eu lembro de subir em caminhão e sair andando em cima do caminhão e sair fazendo pra cá e pra lá, e era festa. O tempo foi passando, a política foi se tornando algo elitizada. Mas, professor, sempre foi elitizado, sim, mas numa forma de... Como assim a gente pode dizer? Não de gente que é rica, mas de gente que se profissionalizou naquela coisa. Bom, e aí o que aconteceu? Foi se profissionalizando, foi entrando outros concorrentes, foi entrando outras pessoas e as disputas começaram a se tornar mais profissionais. Então você tinha gente de marketing, que era o marqueteiro, agora que você vai fazer não sei do que não sei o que lá. Ou seja, o candidato, ele não é mais o candidato. O candidato é o que o marqueteiro falar que a sociedade quer que o candidato seja. Eu falo isso para vocês por causa da eleição que teve aqui na cidade que eu acompanhei. Fui de perto e fui vendo. E o marqueteiro chegou e falou assim: olha, você não pode ter essa postura. Você tem que ter essa postura e essa postura. Aí ele falou: mas eu não sou assim. Não, mas você precisa disso porque é isso que vai fazer diferença, porque é isso que precisa ser. E aí você vai vendo que vai se perdendo a essência. Só que tem um detalhe, gente. As pessoas estão, de tempo em tempo, cada vez mais aprendendo a detectar a energia das pessoas. Então, o que acontece? Você olha, você não gosta. Exemplo, tem candidato, é igual ontem. Ontem não teve o debate? Ontem teve o debate. E, só para vocês verem o que o jornal fala. Vamos lá, o que o jornal fala do debate. Saiu aqui no Estadão. Debate truncado e tenso. É o retrato da polarização em tempo real e ao vivo do Brasil. Bom, a questão é o seguinte. O debate foi truncado. Truncado, o que é truncado? Não vai nem para um lado nem para o outro. O debate, gente, está parecendo, sabe o quê? É lavanderia. Você vai lá, tá tudo lavando roupa suja e jogando um na cara do outro. Você fez isso aqui, você não sei o que lá. Gente, a gente fica olhando pro passado e fica naquela retórica, remoendo o passado. Eu quero saber do futuro. O passado é para eu ter referência se a pessoa é honesta ou não. Mas o mais importante é eu fazer a previsão, a visão lá na frente, do futuro. É isso que é o tchan do negócio. A questão é o futuro. E a gente vai e fica: ai, porque esse aqui é bom, esse aqui é ruim, porque é aquele que fez, eu fiz isso, eu que fiz aquilo, eu que fiz não sei o que, eu que fiz não sei o que lá. Mas, meu querido, o profissional bom, o bom profissional, eu vou falar uma coisa pra vocês, presta atenção, tem lá gente que fala assim: eu que fiz 80% da transposição. Vamos fazer uma reflexão, vamos lá. Quem que é o profissional bom? Vamos lá. É aquele que vai
fazer a parte infraestrutura. Então vamos lá. Numa obra, fazer construção de uma casa, eu tenho fundação. Depois da fundação, eu tenho os tijolos. Depois dos tijolos, eu tenho a laje. Depois das lajes, eu tenho o acabamento, que são os pisos e tudo mais. Muito bem. Uma coisa está interligada à outra. Exemplo. Se eu, na primeira fase, na fundação, fizer muito mal feito, a casa não aguenta e vai dar problema. Se eu na fase mais que menos instrução tem que ter, que é só colocar os tijolos e subir as paredes. Se eu nessa fase não souber trabalhar e colocar os tijolos tortos, depois eu vou gastar um monte com reboque, porque ele vou ter que alinhar aquilo lá, porque não foi alinhado, porque não teve não sei o que e tal, lá. Mas não faz tanto mal, dá para remediar. E depois chega no acabamento. O acabamento, se você não fizer bem feito, a casa fica horrorosa. A água vai fugir do ralo, e aí você vai estar vivendo no acabamento. É sua vida e o seu acabamento. Ou seja, uma casa não tem como fazer acabamento sem ter parede. Não tem como ter parede sem ter fundação. Ou seja, não interessa quem começou e quem terminou. O que interessa é quanto você gastou no material que você usou para a obra. Que tipo de material e que tipo de profissional você contratou para executar a obra. Quanto tempo o seu pedreiro levou para levantar a obra. Se uma obra de construir sua casa própria é 6 meses, por que seu pedreiro levou 10 anos? Se o acabamento era 1 ano e terminou em 1 ano, parabéns, esse tem valia. Então, a construção ela é válida para todos. O que deu o tempo aí é o tempo. Quanto tempo levou para fazer? E outra coisa, hein? Tem candidato, os dois candidatos pegando e falando assim, porque não sei o que. Eu posso falar uma coisa para vocês? O projeto da transposição é da era dos militares. Não é do governo de esquerda, não. A construção da usina hidrelétrica, de um monte de obras, é projetos dos militares. Os militares, quando entraram, eles fizeram um monte de infraestrutura. Eles viram que precisava fazer infraestrutura. Foi uma época onde fizeram um desenvolvimento gigantesco e eles anteciparam a onda do planeta. Que foi, só que vamos fazendo empréstimo porque todo mundo está fazendo empréstimo para crescer. Os Estados Unidos estão fazendo empréstimo, tudo fazendo dívida atrás de dívida. Vamos também. O importante é crescer. O importante é crescer. Pois bem, a gente estava crescendo, de repente, agora vamos democratizar, vem outra não sei o que, porque não pode, aí fundou tudo. Os Estados Unidos são o que são, porque o comunismo na época, quem lê história vê muito bonitinho. O comunismo na época queria destruir os Estados Unidos conquistando outros países. E aí todos os países que eles conquistaram, eles deixaram de fazer obra para eles. Então, tipo assim, a Rússia estava se preocupada em conquistar e não se em desenvolver ela mesma. E os Estados Unidos, só eu aqui mesmo. Eu aqui mesmo. E o país que eu for ajudar, ele vai trabalhar para mim. Já no comunismo, eles foram para implantar um sistema, não para trabalhar para eles, para eles terem como que se diz? As representações, para transformar os países neles, em filiais deles. Já a Europa e os Estados Unidos não. A Europa e os Estados Unidos veio aqui para a América Latina e foi, vou explorar. Vocês são meus funcionários, vamos lá, vocês plantam, manda para cá, eu te dou um trocadinho. A Europa foi para a África, eu vivi na África lá, fui para muitos países lá, é o quintal da Europa. Um monte de colônia europeia. Porque eles entravam e colonizar. Colonizar é diferente de implantar uma ideologia, uma ideia, transformar em amigos. Aí, nesse ponto, você pega e fala assim, mas, pô, professor, é muito melhor não colonizar do que colonizar. Depende. Se você vai lá na Angola
quando era colônia, ela crescia. A Angola era mais rica que o Brasil na época. A capital de Luanda era mais poderosa e mais rica do que a do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. A capital do Brasil na época quando era no Rio de Janeiro. A Luanda, lá em Angola, era muito mais. Você vê, o povo lá conta a história, e é verdade. A África era rica. A África era grande. Eu andei em muitos lugares lá. Os prédios que tinham lá eram gigantes, eram enormes. Cara, Luanda tinha prédios e prédios e prédios. É que depois da independência ficou cheio de marca de bala, bola de canhão, um monte de coisa. Tudo, e ficou parado, parou, não cresceu mais, não andou nem para frente nem para trás, parou. Aí você fala, mas mesmo assim ser colônia, mas vejam bem, aí que tá o tchan do negócio. Você era colônia no início. Depois a colônia, os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, gente. Era invasão, aquilo lá foi um país colonizado. Os Estados Unidos é uma colônia da Inglaterra. Um paísinho pequenininho pegou um país pequeno, grandão. A diferença é que eles não quiseram quebrar a colônia, fica colonizando. A África do Sul, vai lá conhecer, é mais bonito que a Europa. Eu falo para você que eu fui lá 3 vezes para a África do Sul. É lindo, é lindo. As favelas lá tem recuo de terreno, todas as favelas tem jardim. Tirando só o Soweto, mas o resto, porque ali foi um tipo, olha, preciso colocar o povo, e colocou tudo de uma vez, aí lascou tudo. Então aonde que eu quero chegar? A colônia, ela é ruim, só que ela traz ordem, porque ela tem um que manda, ela tem uma liderança, ela tem uma cadência, e conforme vai se crescendo, o país vai se crescendo e tudo vai se moldando e vai se transformando no próprio colonizador. A colônia se torna o colonizador. Por quê? Porque o desenvolvimento faz com que ele seja igual, só seja uma extensão do país que era de origem. Assim aconteceu nos Estados Unidos. Só que todos os outros países que caíram falaram, vamos fazer independência, independência, independência. E foi na independência e foi se lascando na independência para todo lugar. Mas, professor, então quer dizer que nós estaríamos melhor se fôssemos colônias ainda de Portugal? Não sei. Quem sabe? Lá na história passada dizia que sim. Será que nós não teríamos uma cultura mais de entrada e saída para a Europa? Porque se a gente fosse colônia ainda de Portugal, nós poderíamos entrar e sair para Portugal a hora que quiséssemos, porque nós seríamos a mesma coisa. Ah, mas eu não gosto. Mas gente, foi assim, aqui não tinha ninguém. Eles vieram e falaram assim, ó, índio, fica quieto aí, vamos lá. Nós não somos um país. Nós somos descendentes de algo. Porque quem estava aqui não está mais. Tá, mas estou falando de um jeito, né? Pelo amor de Deus, vão entender no 880. Tem que fazer interpretação. Então, é essa que é a conotação. Mas, e aí? E aí o tempo foi andando, as coisas foram caminhando e nós chegamos aonde nós estamos. Meus queridos, a questão é o seguinte, olha como é que é a situação. Tudo na espiritualidade é energia de compensação. Se você tem muito de uma coisa, você tem que ter muito de outra. Se você tem 10 tempos de experiência aqui, você tem que ter 10 tempos de experiência aqui. Só que o que acontece? Você tem 20 anos de poder da esquerda e você não aceita 20 anos de poder da direita. A sociedade é assim. Ela não aceita ver o diferente. Ela não aceita ver algo. É a mesma coisa chegar e falar assim, ó, se vocês têm 300 anos de catolicismo, de cristianismo. Catolicismo seria muito restrito. Cristianismo, que é todas as religiões. Agora vocês vão ter 300 anos de islamismo. Budismo. Ah, não, porque eu não quero. Ué, mas você teve uma experiência de uma, você não quer ter a experiência da outra? Ah, não, quero só conhecer, mas não quero... Mas pera lá.
Mas aí também é ruim, né, professor? Então. E aí? E aí que o povo não quer mesclar um pouquinho. Então não quer ter um pouquinho tudo ali. Não, só quer uma coisa, só quer um jeito, só quer uma forma. E isso traz esses problemas de embates, que é o pessoal fala, embate. Posso falar para você? Eu olhei o debate, eu vi o debate e me deu ânsia. No comecinho, eu até peguei lá, mudei do canal, deu umas 8h30, eu peguei e falei, deixa eu dar uma bisoiada aqui. E eu até achei bacaninha, sabe? Porque no comecinho tava bom. Depois eu fui ver meu seriado, minhas coisas, eu não quis nem saber. Porque eu falei, não quero saber, moço. Eu já escolhi o que eu tenho que escolher, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não quero mais saber disso aí. E aí eu peguei e fui fazer as coisas. Depois eu peguei e falei, deixa eu ver, né? Como é que tá? Nossa, no que eu voltei, era um mentindo, assim, não sei o que você, não sei o que lá, número daqui, contava cada número maluco, moço do céu. Aí o outro vinha lá, não tinha muito cacuete, não tinha muito jeito, e aí um pegava e, rapaz do céu, resumo da ópera, a mesma porcaria de sempre. Eu queria projetos. Para mim, o mais importante, pra gente que é da área de financeira, essas coisas, é saber do futuro, Eu gosto de ver o futuro espiritual, mas eu também gosto de ver o futuro matéria, né? Porque senão também não dá, né? Bom, vamos sair um pouquinho do Brasil, depois a gente volta de novo? Vamos lá. BBC News. Em carta a Biden, ao presidente dos Estados Unidos, 31 congressistas, que não é muito, mas é bastante, dizem que não é muito, não é bastante. Bom, vamos supor que tem 500 congressistas, vai 31, então é pouco, mas ao mesmo tempo tem uma representação. 31 congressistas dizem que os Estados Unidos devem se preparar caso Bolsonaro rejeite resultado. Se preparar como? O que eles vão se preparar? Vai acontecer alguma coisa de dor de barriga na economia deles? Eles vão querer vir aqui? O que vai fazer? Eles vão querer falar o que está acontecendo ou deixando de acontecer? Eles vão falar que... E aí? Vamos ver o que eles falam? Vamos lá. Tá entre aspas aqui, tá? Que é uma fala, tá? Dada a recusa do presidente Bolsonaro em admitir que respeitará o resultado das eleições, na ausência de denúncias fundamentadas de irregularidades por observadores eleitorais independentes credíveis, os Estados Unidos e a comunidade internacional devem estar preparados para reconhecer prontamente os resultados anunciados pela autoridade em 30 de outubro, escreveram os parlamentares a Biden. Ou seja, assim que o fulano ganhar, vocês têm que falar que já reconheceu, que já está tudo certo, não enrola não. Tem mais aspas? Vamos lá, que eu amo essas aspas. Vamos ver, escutar as falas do povo. O que nos traz certa confiança é que as Forças Armadas foram convidadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. E elas têm feito um papel atuante e muito bom nesse sentido, disse há alguns dias quando questionado sobre a confiabilidade do pleito. Contudo, abre aspas de novo, eles me dizem que é impossível dar um selo de credibilidade, tendo em vista ainda as muitas vulnerabilidades que o sistema apresenta. Fecha aspas. Entendeu? Bom, meus queridos, o que o povo lá de fora tem com que a ver aqui? E não para por aí. Olha só que bonitinho, como eles estão interessadíssimos aqui no Brasil. Vamos lá. Jornal RFI. Imprensa internacional reafirma: futuro do mundo está em jogo nas eleições presidencial do Brasil. Eu falo também que está. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. A interpretação minha é diferente do jornal, ou deles lá de fora. O jornal da França fala que essa questão do mundo está em perigo, né? Porque é questão da floresta amazônica de novo. Tá lá, o Macron tá se lascando lá nas eleições, o Biden afundou os Estados Unidos e eles estão querendo palpitar na Amazônia de novo. Por quê?
Porque o presidente atual cortou as asinhas das ONGs, gente. Vocês não têm contato com ONG. Eu já trabalhei com ONG. Nas Nações Unidas nós contratamos em torno de 27 ONGs para fazer serviços pontuais de um trabalho em um ano. A gente contrata ONGs para fazer alguns trabalhos. Posso falar uma coisa para vocês? Então posso contratar uma ONG para fazer um estudo de quanto de ouro que tem na floresta amazônica? Posso. Eu posso fazer uma contratação da ONG para saber quantos animais silvestres tem na ONG? Posso. Eu posso contratar uma ONG para cadastrar quantos bichos e insetos tem lá na ONG? Pode. Eu posso cadastrar uma ONG para saber quantas árvores nativas e quanto que vale cada árvore? Pode. A ONG é um setor de pesquisa e análise para a sociedade. Só que a sociedade tem setores que gostam de dinheiro. E os setores que gostam de dinheiro, eles querem saber aonde é o quê, para eles depois ir lá como se fosse um João sem braço e falar, olha, eu vou fazer um trabalho aqui lindo. Então eu vou usar aqui para. Aí eles podem fazer. Nós vamos fazer um trabalho de XYZ. Então a gente explora e a gente reimplanta para a gente fazer uma pesquisa. Tipo assim, vamos lá, um exemplo. Olha, eu vou explorar aqui, tirar todo o ouro que tiver aqui, porque eu estou criando uma técnica cientificamente que aonde eu fizer a replantação para provar para o mundo que dá para fazer uma replantação e as árvores vão levar tanto tempo para crescer, então é para a gente ver se é viável ou não é viável explorar. Só que nisso ele já explorou. Esse é o problema. Esse é o tchan do negócio. Se tem alguém que tem que explorar, que é isso que o Bolsonaro fala e o pessoal não entende, se tem alguém que é para explorar, não é ONG. Se tem alguém que é para explorar, ou é empresa gigante, ou que é constituída no Brasil, tipo Vale, empresas que estão ali, que tem fiscalização de auditoria e tudo mais, ou são os próprios índios a explorar, e não gente entrando lá, bandido entrando lá e fazendo o que quer fazer. Olha, tem as suas controvérsias. Todo mundo vai falando que tem suas controvérsias. Eu analisei números e eu vou falar pra você que ficou a mesma biroca. Que eu não vi diferença nem de um lado nem do outro. Ah, porque o outro antes era melhor. Moço, eu vou falar pra você que era até pior. Ah, mas pelo menos entrava dinheiro internacional. Ah, o pessoal vai investir 20 bilhões à toa, sem querer ter troca, sem pegar de volta. Moço, eu já trabalhei em reconstrução de país. O país pega e fala assim, eu te dou o dinheiro, mas tem que contratar essa empresa, essa empresa, essa empresa, essa empresa, essa empresa. Aí vai lá, eu falo, o dinheiro volta tudo de volta. É aquele dinheiro dado, mas que não fica dado. Que ele volta tudo de volta. É o dinheiro de mentira. Olha, posso falar pra você? O medo do fundo do coração, o medo do planeta é o seguinte. É o Brasil crescer e eles não conseguirem segurar mais o Brasil. Porque a hora que o Brasil crescer de fato, ninguém segura mais o Brasil. E ele vai atropelar todo mundo. A China virou uma potência? Esquece, a China vai ser chinelo perto do Brasil se o Brasil crescer. Então a Europa, os Estados Unidos, até a China não quer que o Brasil cresça. Todos, agora é todos são contra o Brasil. E aí, eu da direita, tô lá nos Estados Unidos, eu quero que o Brasil não cresça. O que eu faço? Bom, qual é a melhor forma que tem para explodir um país, para destruir o país, para ele parar de crescer e afundar? Comunismo. Ah, então deixa o comunismo entrar aí, a gente afunda tudo. Eles gostam de dinheiro, dá pra comprar? Então vai parar, taca o pau. O importante é não deixar eles crescer. Eles afundam bastante, a moeda desvaloriza, vira uma Argentina. Aí eles são obrigados a vender carne por preço de banana, vão ser obrigados a vender grãos por preço de banana, e o povo vai virar meu escravo de novo. Colônia moderna. O povo não entendeu ainda. Colônia moderna. Por que o planeta tá falando, a esquerda é linda, a esquerda? Porque eles querem que afunda o Brasil também. Eles fizeram, é que vocês não olham jornais na época. Eu fico olhando jornal do Chile, jornal da Bolívia, jornal da Colômbia, jornal da Argentina. Eu vou, entro e fico vendo jornais. As notícias, eu entro lá no Times,
no jornal americano, para ver o que eles estão falando de internacional dos países. E a retórica é a mesma. Ai, porque é lindo, porque olha, é lindo, porque a esquerda é linda, a esquerda é linda. Por quê? Porque para eles o importante é transformar você num parasita, você num trem quebrado, num país quebrado. Porque se você estando quebrado, você continua sendo subalterno. Agora, a partir do momento que você se desenvolve, você cresce, você pega e fala, ô patrão, você não é mais meu chefe não, agora eu vou abrir o meu e vou fazer o meu andar. Eu sei o que você lasca você. Mas o povo não percebe isso, porque o povo tem uma visão muito fechada. Ele não abre para o planeta, ele só quer ver o umbigo. Então aqui é o umbigo do salário que eu vou ter, é do reajuste do salário que eu vou ter. E aí, sem perceber, coloca todo mundo e afunda todo mundo no mesmo buraco. Se o Brasil tivesse a mesma quantidade de tempo, os 20 anos que a esquerda ficou, vocês podem ter certeza que eu e mais metade da população estaremos vivendo uma vida como os americanos, com carro zero, com carro de altíssima potência, comendo do bom e do melhor e viajando para o planeta inteiro, porque a nossa moeda vai ser fortíssima. Em 20 anos é suficiente. De 20 a 30, mas 20 anos já dá uma engrenada que não tem como voltar para trás. Só se o povo pisar mesmo na casca de tomate. Agora, tem que deixar 20 anos. Se não deixar, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Espero mesmo do fundo do coração que o país do futuro realmente aconteça. Porque a gente está procurando esse país do futuro andando por um caminho errado. A gente tem que começar a andar para o caminho que tem que andar. Senão não vai lascar tudo aí. Vamos lá, Folha de São Paulo. Generais endossam críticas de Bolsonaro a Moraes e ao TSE, mas rejeitam ingerência, ou seja, eles batem e assopram. Olha, tem problema não sei o que, mas... Olha, tem problema não sei o que lá, mas... Ou seja, coisas de generais mesmo, né? Eu me mostro que eu estou olhando tudo e não faço nada. Eu sou o chefe de tudo, mas não faço nada. Eu vejo tudo, as coisas erradas, mas não faço nada. O que é para proteger? Proteger o Brasil. Proteger o Brasil? Qual que está sendo a proteção do Brasil? O que está acontecendo? Nós temos que proteger o Brasil, não terra do Brasil. Proteger a terra? Então vamos lá, vamos transformar as Forças Armadas em mata-mato, mata-formiga. Aí nós vamos proteger dos insetos, das coisas. Ah, gente, pelo amor de Deus, não? É um pouquinho mais, um pouquinho além. Bom, no fim, tem uma nota aqui que o Bolsonaro falou, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Meus queridos, as pessoas estão me perguntando, falando assim, professor, antes da gente fazer o desfecho, professor, se o Bolsonaro ganha, o que acontece no país? Eu acredito que o pessoal do PT vai sair para fazer protestos e vai intensificar greves no país. Ponto. Segunda situação. Se o Lula ganha o país, o Bolsonaro não vai aceitar as eleições, só se fizer o acordo que eu não tinha falado, para não ser preso, a família não ser preso, tudo vai acordão para sair. Mas será que vai? Eu não sei não, hein? Será que o ego dele permite? Será que os filhos aceitam? Porque os filhos iriam continuar movimentando o nome. Então eu não acredito nisso, mas poderia acontecer. Momentâneo? Até pode. Eu acho que ele vai criar uma oposição e vai dar trabalho. Ele vai ser o novo PT do PT, se o Lula ganhar. Se o Lula ganhar, ele vai conseguir implantar o comunismo e tudo mais? Não. Pelo que eu percebi de tudo que eu estou vendo dentro dos partidos, por isso que eu falo para vocês que é bom estar afiliado nos partidos, porque você vai recebendo informação. Pelo que eu percebi, pelo que eu andei vendo e recebendo do partido, aonde estou afiliado, que não quero ficar comentando, eu
eu percebi o seguinte, que o governo Lula já vendeu todos os ministérios. Ele não vai ter nada para governar. Nada. Ele não vai ter economia, que não vai ficar na mão dele. Ele não vai ter nada. Ele vai ter uma ou outra coisa, nem Minas Energia ele vai ter. Porque eles vão querer para eles, por causa que agora vai entrar num ciclo de investimento sem tamanho. Eles vão pegar a cultura, vão pegar essas coisas assim. Floresta, fica para você o rabo de foguete, fica para você esse negócio aí. Pesca, não sei do que, fica para você. Pelo que eu percebi, o Lula não vai mandar em nada. Nada. O Congresso vai mandar muito mais do que ele. Vai ser um tal do eu mando, você obedece. Só que tem um detalhe. Será que o Lula vai ter vontade de ficar eu mando, você obedece? Eu acho que não. Eu acho que ele vai pegar e vai fazer assim, eu vou dissolver o Congresso e seja o que Deus quiser. Eu tô com o Supremo do meu lado. Existe essa possibilidade? Muito, e muito grande. Por isso que eu acho, quem acha não sabe, eu acho que é muito mais perigoso a gente virar uma ditadura indo para a esquerda do que indo para a direita. Por mais que o Bolsonaro fala, nas oportunidades que ele teve, seríssima, de assinar o artigo 142, 141, né? De intervenção e tudo mais, ele não fez. E não vai fazer. Não vai fazer. Ele é progressista, ele tem amigos empresários. Os empresários não querem que aconteça isso. Agora, o outro lado não está nem aí com empresa ou deixa de empresa, se vai afundar ou deixar de afundar a empresa. Ele vai chegar e falar assim, eu vou fazer o que eu quero fazer, ponto final, e seja o que Deus quiser, não vão tacar o negócio no ventilador e aí vai lascar tudo. E aí, vamos ver, e aí? E aí pergunto eu, e aí? Olha, tudo que eu estou falando não é uma verdade absoluta, é uma suposição. Cada um tem que fazer a sua análise do fundo do coração. Eu estou fazendo suposição, tá ok? Não uma verdade. Agora, o mais importante é o que eu escutei aqui. CNN, abre aspas. Quem tiver mais voto, leva, fecha aspas, diz Bolsonaro após debate. Meus queridos, exatamente isso. Quem tiver mais voto, leva. Mas será que leva? Espero que leva. Espero que seja voto honesto. Espero que os militares deem um endosso falando que não achou nada, que está tudo lindo, maravilhoso. Porque se não falar, o povo vai se rebelar. Vai se rebelar. 2013, né, que foi quando o povo saiu tudo para as ruas e fez o protesto, o maior protesto que teve, o povo foi tudo e saiu arrebentando, fazendo coisa. A esquerda vai ter que enfrentar muitos protestos desses. E eu quero ver se vão aguentar de pé. Porque o protesto da direita, ele é mais forte do que da esquerda. O da esquerda pode ser mais de baderna. Mas de força, de pressão em cima de empresários, de pressão em quem tem dinheiro e que manda nesse país, de pressão em comércio, de pressão em tudo, é a direita. Vamos dar um exemplo? Olha só. Um exemplo, jocoso, pode acontecer ou não, ué. O Lula ganha. Todos os empresários falam assim, nós em protestos nós não vamos pagar nenhum imposto. O governo que se vire para tentar buscar o imposto que ele quiser. Nenhuma empresa no país paga imposto mais. Paramos de pagar imposto. Se não paga imposto, nenhum político ganha salário. Se não paga imposto, nenhum funcionário público ganha. Se não paga imposto, nenhum hospital funciona. Se não paga imposto, nenhuma escola funciona, porque é o governo federal que manda para os estados, para o município, para tudo mais. Ou seja, quebra o país, explode o país de um jeito que explode. E quem está com a mão no queijo? Os empresários. O dia que os empresários falar assim, estamos fazendo um protesto, aonde nós vamos ficar 1 ano sem pagar imposto, 1 ano para a gente pegar e fazer um liberalismo total aqui.
Nada de coisa. Quem quiser que vai pagar a escola particular, quem quiser vai pagar tudo particular. Hospital particular, tudo particular. Explode. Porque o governo só consegue fazer as mazelas de dar dinheiro pro pobre, dar dinheiro pro não sei o quê, em cima do imposto. O dia que as empresas pararem de pagar imposto, acabou. 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 Meus queridos, uma ótima votação para vocês amanhã. Que Deus abençoe o coração de todo mundo. Que seja uma eleição justa aos olhos de Deus, não dos homens. Que seja uma eleição em paz e que o Brasil receba a graça divina. Meus queridos, jamais a verdade absoluta. Somente um prisma. Namastê.